Hello, segundo ano, tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. Na sexta-feira a gente não teve aula, foi feriado, foi Corpus Christi, a gente também teve feriado de Dia dos Namorados. Espero então que tenham aproveitado bastante esses momentos, né? Que são únicos na nossa vida, né? Não volta. Então a gente tem que aproveitar ao máximo, sempre, tá? So, para nossa aulinha, então, na semana passada, na segunda passada, já faz um tempo, né? A gente começou a falar sobre past perfect, passado perfeito, tá? Que eu fiz um vídeo de explicação ali sobre o past perfect e pedi alguns exercícios do polígrafo de vocês, tá? Polígrafo 17. E é o finalzinho do polígrafo, inclusive, tá? Mas eu também prometi, lembro, não esqueci, que eu faria alguns outros exercícios que não fossem os do polígrafo, porque o do polígrafo me parece um pouco mais mecânico, né? E então eu tô trazendo alguns outros exercícios extras para que vocês possam fazer, certo? Vamos só retomar lá. Passado perfeito. Passado perfeito fala de uma ação que iniciou no passado, antes de outra ação também no passado. Então eu falo de duas ações passadas, uma anterior à outra, certo? Forma de estrutura. Eu vou ter sempre escrito had, H-A-D, had, sempre, tá? Vocês vão precisar dele sempre, é o teu verbo auxiliar. E o verbo principal, aquele que dá a ideia da ação descrita na frase, esse vai estar no passado particípio. Então, precisa da lista de verbos. Tem aluno sem utilizar a lista de verbos. Terceira coluna da lista de verbos. Tem que usar, então, had e passado particípio, que é a terceira coluna da lista de verbos. No caso de não estar na lista de verbos, daí sim a gente utiliza ed. Mas primeiro consulta lá, tenha certeza que esse verbo não está na lista de verbos, senão tem que utilizar, certo? Como é que funciona? Em forma de tradução, eu tinha feito tal coisa, eu tinha estado em tal lugar, eu tinha comprado um telefone tal. Sempre tem esse tinha, ok? Quando você chegou, eu tinha partido. Quando você chegou é uma ação no passado, eu tinha partido, outra ação no passado, mais uma anterior à outra. Esse é o passado perfeito, certo? Primeiro exercício que eu pedi para vocês fazerem, bem tranquilo, tá? São 5 frasezinhas usando o passado perfeito, tá? A, B, C e D. Então, had e passado particípio do verbinho que eu pedi. Tem frase afirmativa, tem frase negativa e interrogativa. Lembra que na negativa vocês podem usar hadn't ou had not, tanto faz. O had é sempre auxiliar de vocês, mas precisa do passado particípio. Na interrogativa, o had aparece antes do sujeito, mais o passado particípio, ok? No segundo exercício, eu pedi que complete as frases com uma única palavra. Então, presta atenção lá, o que falta no verbo. O verbo está flexionado no passado particípio. Vocês, inclusive, vão poder escolher o verbo, né? De acordo com o contexto. Não pode botar qualquer um. Tem que fazer sentido ali, tem que ter um contexto. Tá? Então, when I got home, the children had already to bed. Quando eu cheguei em casa, as crianças já tinham para a cama. Tem um verbo que parece mais lógico. Vocês devem utilizá-lo, por exemplo, na letra A, da maneira correta no passado particípio. E nas outras frases faltarão outras coisas, ok? Sempre falta uma única palavra em que vocês têm que completar ali. Sempre uma única palavra, ok? Fica mais fácil assim, né? É uma palavra. Na ordem do exercício eu não botei que é uma única palavra. Vou colocar ali. Mas é isso, ok? Uma única palavra para completar o segundo exercício. No terceiro exercício, eu pedi use o passado simples ou passado perfeito. Passado simples, segunda coluna. Passado perfeito, terceira coluna junto com had. Had e a terceira coluna, ok? Pensa qual é a atividade que iniciou primeiro. A primeira atividade do passado é passado simples. A segunda é passado perfeito, tá? Quando ele chegou, eu tinha partido. O que aconteceu primeiro? Ele chegar ou eu partir? Eu parti. Eu tinha partido. Então, passado perfeito na ação que aconteceu cronologicamente primeiro. Tá? Aqui tá
primeiro lugar de acontecimento não é primeiro lugar na frase. Primeiro lugar de acontecimento vai para o passado perfeito, tá? Sempre had, verbo no passado particípio, essa primeira ação. A outra vai ficar no passado simples, tá? Daí tu usa ou a segunda coluna, passado simples, segunda coluna da lista de verbos ou ed, tá? Passado perfeito. Had mais o passado particípio, que é a terceira coluna da lista de verbos, ok? Não esquece de dar uma olhadinha lá na lista de verbos. Se tu não tem a lista de verbo, me avisa que eu envio uma pra ti, tá? Mas vocês conseguem consultar isso facilmente aí na internet. Tem várias listas de verbo possíveis aí, tá? Algumas delas muito boas, ok? Não precisa ser a que eu mandei ou a que tá no material do FTD, tá? Tu pode consultar uma outra, certo? That's it for today. See you. Bye.